Tipos de aparelhos dentários existem. Existem diferentes tipos de aparelhos dentários, cada um com as suas próprias indicações e especificações. Relativamente aos brackets convencionais, os brackets que tipicamente vemos nas crianças, são brackets que utilizam ligaduras elásticas coloridas para fixar o arco aos brackets. Estes brackets permitem um adequado alinhamento e nivelamento dos dentes, bem como a correção da oclusão, e permitem que as crianças alcancem sorrisos fantásticos. São vários os fatores que devem ser tidos em consideração quando escolhemos um aparelho ortodôntico. É muito importante avaliar o biótipo facial, a estrutura óssea e também o posicionamento dentário. São cada vez mais os doentes adultos que nos procuram para fazer este tipo de tratamento, razão pela qual é muito importante proceder à aplicação de forças leves num osso que é já considerado maduro. Para tal, utilizamos então os chamados brackets autoligáveis. Os brackets autoligáveis recorrem a um sistema de baixo atrito que permite que o arco deslize ao longo da slot dos brackets. Este sistema de aplicação de forças leves permite-nos então ver os doentes com uma regularidade mais espaçada e, portanto, diminuir o número de visitas ao seu ortodontista. Existe também um sistema inovador que recorre à utilização de alinhadores transparentes. É o chamado sistema Invisalign. Tipicamente, os doentes vêm até nós, numa primeira consulta fazemos um escaneamento digital que nos vai permitir posteriormente proceder à confecção de modelos tridimensionais. Sobre estes serão produzidos os chamados alinhadores. Estes alinhadores são substituídos com uma periodicidade variável de 7 em 7 dias, de 10 em 10 dias, dependendo do plano de tratamento do nosso doente. Ao longo do tratamento, vamos evoluindo na sequência de alinhadores até obtermos resultados incríveis. O que é o sistema Invisalign? O sistema Invisalign é um sistema que nos permite fazer um tratamento ortodôntico, isto é, corrigir o posicionamento dos seus dentes. E como é que este sistema funciona? Basicamente, o sistema Invisalign permite-nos, através de uma sequência de alinhadores, corrigir progressivamente o posicionamento dos seus dentes. Estes alinhadores são substituídos de 7 em 7 dias, de 10 em 10 dias, dependendo da sua condição clínica. E quais é que são as vantagens do sistema Invisalign? As vantagens prendem-se essencialmente com a fácil higienização. Por serem aparelhos removíveis, é possível retirá-los antes das refeições e também para fazer a sua higiene oral. A segunda grande vantagem prende-se também com o reduzido número de consultas. Se residir no estrangeiro ou tiver dificuldade em consultar o seu médico dentista, graças ao sistema de CleanCheck conseguimos fazer um planeamento digital e com antecedência definir exatamente o número de consultas que serão necessárias para o seu caso e para o seu plano de tratamento. Agora que chegou a casa e vai iniciar o seu tratamento com alinhadores, é natural que surjam as primeiras dúvidas. Vou rever consigo as recomendações que vimos na clínica. Consigo trouxe 3 pares de alinhadores que estão numerados de 1 até 3. Combinamos que iria utilizar cada par de alinhadores durante 10 dias, o que prefaz então uma totalidade de 30 dias. Como deixou agendado na nossa recepção, a nossa próxima consulta será daqui a um mês. Quando deve retirar os alinhadores? Os alinhadores devem ser retirados sempre antes de cada refeição e sempre que for fazer a sua higiene oral. Uma pergunta que os meus doentes me costumam fazer é se também é necessário retirar os alinhadores sempre que vão beber um café, chá preto ou uma bebida. De uma maneira geral, os alinhadores podem sofrer deformação com a temperatura e também todas as bebidas que pigmentam são também capazes de induzir alterações ao alinhador. Portanto, relativamente à minha recomendação, sempre que for comer ou beber, é preferível retirar os seus alinhadores. E como fazer a limpeza dos seus alinhadores?
Sempre que for escovar os seus dentes, deve também escovar os seus alinhadores. Como é que se escovam os alinhadores? Com uma escova própria e com a espuma que lhe recomendei. Deve aplicar sobre a superfície do alinhador e proceder então à sua higienização. Se por algum motivo sentir que os seus alinhadores estão a sofrer alguma alteração de cor, pode também utilizar os cristais de limpeza que estão dentro da caixinha que lhe entreguei. Estes cristais de limpeza devem ser colocados no interior de um copo com água e deixar atuar durante cerca de 30 minutos. Após este período, verificará que os seus alinhadores se encontram tão bem como antes. Como vai ocorrer a sequência de tratamento com alinhadores? Como vimos há pouco, deixou a sua próxima consulta agendada para daqui a um mês. Na próxima consulta, vamos proceder à colocação de attachments, que são basicamente pontos de pressão que nos vão ajudar a movimentar os seus dentes de acordo com o planeado inicialmente no nosso Clean Check. Daí em diante surgem as consultas de controle. E o que é que nós vamos fazer nestas consultas de controle? Basicamente, vamos averiguar, vamos tentar perceber se o tratamento está a evoluir exatamente de acordo com planeámos inicialmente. É também importante verificarmos a boa adaptação dos alinhadores para termos a certeza que os movimentos ocorrem de acordo com planeado. Queria também chamar a sua atenção para o facto de ser fundamental manter uma boa higiene oral, dado que as acumulações de placa bacteriana podem interferir com a colocação dos alinhadores e impedir o bom funcionamento e progressão do tratamento. Um conselho muito importante durante o uso dos alinhadores prende-se com o facto de ser muito importante guardar os alinhadores dentro da sua caixa. E porquê? São inúmeros os episódios que os doentes nos reportam de situações em que os alinhadores são deitados fora por terem ficado em cima da mesa ou por estarem enrolados dentro de um guardanapo e nós não queremos que o mesmo aconteça consigo, por isso já sabe, sempre que for o momento de uma refeição ou o momento da sua higiene oral, guarde sempre os alinhadores dentro da sua caixa. O que é que deve esperar no início do tratamento com alinhadores? Basicamente, durante a primeira semana que estiver a utilizar os seus alinhadores, vai sentir um aumento da produção de saliva. E porquê? Porque tem colocado na sua boca dois alinhadores, um superior e um inferior. Estes aparelhos vão estimular as glândulas salivares e, portanto, irá sentir provisoriamente um aumento da produção de saliva. Outra pergunta que os meus doentes me costumam fazer é se este tratamento é desconfortável, se vai doer, como é que se sentem. Se compararmos o tratamento de alinhadores com um tratamento com brackets, o desconforto é muito menor, mas durante as primeiras semanas e sempre que trocar de alinhador é expectável sim algum desconforto. Este desconforto está associado à movimentação dos dentes no osso. O movimento ortodôntico é um movimento inflamatório. Para que seja possível a movimentação dos dentes no osso, é necessário que haja, por um lado, a posição óssea e, por outro, reabsorção óssea. Portanto, para que este processo fisiológico possa ocorrer, é expectável um ligeiro desconforto durante a primeira semana.
Os implantes dentários são dispositivos médicos que usamos para compensar a perca de um ou mais dentes. São dispositivos que são ancorados no osso e que posteriormente são reabilitados com uma coroa, com uma ponte de 3 ou mais elementos ou até com uma prótese total. São essencialmente compostos por titânio, que sabemos que é um material que tem alta afinidade para o crescimento ósseo. Sabemos também que a disponibilidade óssea é extremamente importante para a colocação dos implantes, uma vez que se não houver volume ósseo disponível para a colocação do implante, esse nunca vai ser colocado em condições. E depois temos alguns fatores também que condicionam, obviamente, a colocação e manutenção dos implantes a médio e longo prazo. Sabemos que hábitos tabágicos são contraindicações relativas e que, portanto, pode haver um compromisso da cicatrização e da tal osteointegração do implante. Sabemos também que doenças metabólicas, nomeadamente a diabetes, podem comprometer a médio e longo prazo também a estabilidade dos tecidos à volta do implante e em saúde. E depois, também muito importante, será a parte da higiene oral. As pessoas têm que ser sensibilizadas, motivadas e também instruídas para uma boa higiene oral, de forma a conseguirem manter os seus implantes dentários o máximo tempo possível na boca. Portanto, aquilo que nós sugerimos é que consulte o seu médico ou a sua médica para mais informações. A maioria das pessoas tem a ideia que os dentes do siso têm indicação para serem extraídos. Os dentes do siso estão extraídos quando temos indicações fortes para tal. Nessas situações de compromisso encaixam-se, portanto, lesões de cárie extensas, problemas de interferência com os dentes adjacentes, no sentido em que eles ficam impactados, ou seja, ficam impossibilitados de erupcionar corretamente. Outros problemas mais graves serão os quistos dos maxilares. Procure o seu médico para mais informações. Quais são os cuidados que deve ter após a sua cirurgia oral? Quando dizemos cirurgia, referimos-nos à colocação de implantes, à extração de dentes ou mesmo à extração de dentes do siso. Vou rever consigo as recomendações que eu ou o Dr. Sancho lhe demos após a sua cirurgia. O primeiro aspecto importante prende-se então com a colocação de uma compressa para fazer compressão na zona intervencionada. Pedimos-lhe então que dobre a sua compressa em 4 partes e faça compressão na área cirúrgica. Se após 30 minutos verificar que continua com uma hemorragia abundante, recomendamos que retire esta compressa e coloque uma nova e volte novamente a fazer compressão durante um período de 30 minutos. Outro aspecto que não deve esquecer é a aplicação de gelo. O gelo é o melhor anti-inflamatório que lhe podemos recomendar. O gelo deve ser aplicado na zona que
foi intervencionada por um período de 30 minutos. Ao final deste período, deve interromper para prevenir eventuais queimaduras sobre a sua pele. A aplicação de gelo deve ocorrer de forma periódica ao longo do dia, não apenas no dia da cirurgia, mas nos 5 dias consecutivos à sua intervenção. Deve evitar a todo o custo cuspir, bochechar ou mesmo introduzir instrumentos estranhos na zona intervencionada. A zona intervencionada nunca deve ser mexida. Queríamos também dizer-lhe que a realização de esforços físicos, toda a atividade física ou mesmo baixar a cabeça deve ser completamente evitada nas primeiras 48 horas após a sua cirurgia. É ainda aconselhável dormir com 2 almofadas, de forma a garantir que a sua cabeça fica elevada em relação ao resto do corpo durante as 2 primeiras noites. Relativamente à alimentação, prefira alimentos moles e frios, gelado, iogurtes, gelatina, pudim ou mesmo comida de bebê durante os primeiros 4 dias. Decorrido este período, pode iniciar então alimentos que se encontrem à temperatura ambiente, puré, empadão ou esparguete. Decorrida a primeira semana, pode retomar a sua alimentação normal, tendo sempre em mente que deve evitar alimentos que traumatizem a zona intervencionada. É fundamental evitar o consumo de tabaco e de álcool durante as 2 primeiras semanas após a sua cirurgia. Tanto o tabaco como o álcool atrasam a cicatrização e podem potenciar o desenvolvimento de infecções na zona intervencionada. No dia seguinte à sua cirurgia, deve retomar a sua higiene oral habitual, tendo o cuidado de aplicar um gel de clorohexidina, por exemplo, sobre a compressa, na zona intervencionada. Queríamos também pedir-lhe que seguisse o esquema terapêutico recomendado pelo seu médico e que não o interrompesse se não existir indicação para tal. Não são só os doentes com hábitos tabágicos que nos procuram relativamente ao branqueamento dentário. É cada vez mais habitual doentes com hábitos de consumo de café, de vinho tinto ou chá verde procurarem o seu médico dentista e colocarem algumas questões relativamente ao branqueamento dentário. Uma das questões que nos costumam colocar é de facto se os produtos de branqueamento prejudicam ou afetam de alguma forma a superfície dos dentes. E na realidade não. O produto de branqueamento funciona
funciona através de uma reação de oxidação-redução e que acaba por remover os pigmentos que existem à superfície dos dentes, tornando-os mais claros. Na realidade, não há um produto abrasivo, não há um desgaste da superfície do esmalte, mas simplesmente a manutenção da integridade da superfície do esmalte. O branqueamento que nós recomendamos é o branqueamento em consultório da Philips Zoom. Começamos por fazer uma proteção completa da gengiva, colocando um isolamento considerado absoluto. Fazemos a aplicação do produto durante um período de tempo prolongado e este branqueamento tem também mais uma vantagem por integrar na sua composição um agente sensibilizante, que é o nitrato de potássio, razão pelo qual os doentes da Clínica Sondente recomendam o branqueamento em consultório.